entrei na faculdade achando que ela não servia para nada, mas hoje eu vejo que ela por si só não é o suficiente. Mas a faculdade é uma das coisas que mais fez eu evoluir na minha vida. Eu continuo acreditando que dá para ser bem-sucedido mesmo sem uma faculdade. Porém, o problema que a gente enfrenta hoje, na verdade, é a falta de direção. Porque, de fato, a internet democratizou pra caralho o nosso acesso à informação. E hoje, se tu for parar pra pensar, tem tudo na internet, na palma da nossa mão, o tempo inteiro. Por exemplo, os livros que nos guiam para estudar, quando a gente está estudando na faculdade, todos existem o PDF. Os nossos professores hoje, eles utilizam as ferramentas de inteligência artificial para conseguir produzir o conteúdo que eles vão nos dar para ter nas aulas. Hoje, o nosso problema não é falta de informação, ele é falta de direção. Até porque a faculdade ela não acompanha a velocidade que a internet trouxe para o nosso conhecimento. Os meus professores, eles estudavam de 6 a 8 horas por dia em aula, 5 vezes na semana. As nossas aulas, elas têm em média 2 horas e meia líquida por dia, 3 vezes na semana. E a gente é para em 5 anos estar formado como grandes profissionais da área. A questão é, cara, a gente não consegue aprender tudo que a gente tem para aprender em relação ao nosso curso, em relação a como resolver o problema das pessoas, só com o conteúdo que a gente tem na aula. A minha faculdade, ela é nota 5 no MEC, porém eu não entendo como que isso é medido. Porque apesar de ser nota 5 no MEC, isso não dá garantia nenhuma de que a gente vai se tornar um profissional bem-sucedido. Até porque a maioria dos nossos colegas, ou enfim, não necessariamente colegas, pessoas que estão estudando, elas estão fazendo a faculdade com o único intuito de passar e ter o diploma. E hoje em dia a gente sabe que o diploma, por si só, não nos coloca numa categoria tão incrível, porque beleza, eu posso estar formado como fisioterapeuta, mas na hora de atuar eu não consegui resolver o problema das pessoas. E a gente consegue ver isso em diversas áreas, em diversos profissionais que estão formados e que realmente não têm a capacidade de resolver o problema das pessoas. Então, muitas vezes, mesmo numa faculdade cara, o ensino acaba sendo superficial. Eu não sei se em algum momento vocês já se depararam com um vídeo de perguntas que a gente fez para os profissionais que estão estudando medicina ou para os alunos de medicina. E nego não sabia responder coisas simples. E essas pessoas depois vão estar formadas na sociedade, sendo os nossos médicos. E não necessariamente a culpa é deles, e não necessariamente a culpa é do sistema de ensino, mas é do conjunto. Então, muitas vezes a faculdade é vendida como um negócio incrivelmente mágico. Só que a verdade não é essa. Então, na sala de aula, muito mais importante do que o conteúdo teórico em si, são os insights que os próprios professores passam para a gente, que eles tiveram dentro da experiência clínica que eles tiveram. Então, os nossos professores vão lá e falam: ah, não, quando a gente está atendendo tal paciente, aconteceu isso, isso, isso. E essa pequena informação, às vezes, ela é muito mais valiosa do que 2 horas inteiras de aula, de teorias chatas e que às vezes não fazem sentido. Eu realmente acredito que é importante ter a base do conhecimento, é importante ter a base das coisas que a gente vai aprender na faculdade para a gente conseguir entender o todo. O problema é que a maioria das pessoas fica nessa parte rasa e não continua o estudo aprofundado para tentar, de fato, no interior dela ser um ótimo profissional. E sim, o intuito dela é passar e tirar a nota que ela precisa tirar para conseguir, então, lá na frente ter o diploma. O problema de tudo isso é que, apesar da minha faculdade ser extremamente renomada, a gente chegou no terceiro semestre e a gente teve algumas partes práticas, mas até agora eu não consegui aprender nada prático que realmente possa ajudar qualquer ser humano que está nessa vida, ao menos não dentro da faculdade. Fora dela, pesquisando por fora, buscando conhecimento, sim. E aí eu me pergunto, por qual motivo então a gente passa tantas horas e tanto tempo e se esforça tanto para entender coisas que não necessariamente vão fazer a gente ser um profissional melhor? Mas indiferentemente disso, a faculdade ainda assim me tornou alguém muito melhor do que hoje eu sou.
Até porque eu não vim aqui para reclamar das coisas do jeito que elas estão ou do jeito que elas são. Até porque cada pessoa que está lá, ela é uma plantinha que está crescendo. E quem rega essa plantinha que está crescendo é nós mesmos, com base nas vontades que a gente tem de ser bom ou não ser. E quando eu entrei na faculdade, eu era uma pessoa completamente caótica, com uma vida desorganizada, e a pressão da sociedade, da faculdade acabou me moldando para eu me tornar um cara melhor do que eu era e conseguir subir alguns degraus no nível acadêmico para futuramente, quem sabe, eu poder ser de fato um profissional bom na minha área. Então, as provas, a modelo de ensino, o fato de ser algo que custa dinheiro. Então, a gente não vai para a faculdade pensando em estudar só o que vai ser importante. A gente acaba estudando coisas que a gente não quer e acaba aumentando a nossa disciplina com base nisso. A pressão do ambiente da faculdade, ele querendo ou não, acaba nos moldando para a gente se tornar pessoas melhores e sem contar que a gente tem acesso a conexões muito poderosas, como alguns dos meus colegas que eu conheci, que com certeza já são meus amigos e que com certeza a gente vai ter uma amizade além da faculdade, já tem. E então é o networking que a faculdade traz para a gente, pessoas profissionais formadas na nossa área que a gente acaba criando amizades, insights profundos que essas pessoas podem nos passar para aumentar o nosso conhecimento. Então, mesmo que eu fosse estudar o meu curso totalmente por conta, eu ia aprender toda a teoria, mas na prática ainda iam faltar pessoas que fossem me ensinar coisas que são importantes. Então, eu continuo pensando que a maior parte do tempo que a gente passa na faculdade, a gente, de certa forma, está desperdiçando com um monte de informações que não necessariamente vão ser úteis, ou pelo menos nesse momento atual elas ainda não são úteis, e que em algum momento talvez costuradas façam algum sentido. Para mim, graças à faculdade, eu consegui parar de fumar, por conta que atrapalhava demais os meus estudos, atrapalhava demais a pessoa que eu queria me tornar, e vendo a carência de profissionais bons na área, me fez querer ainda mais ser uma pessoa diferente, para mim não ser só mais um fisioterapeuta formado com diploma, com crefito e que não vai poder servir em nada à sociedade. Até porque quando a gente entende que a gente está aqui apenas para servir e ajudar o próximo, a gente tira e perde essa parte do ego que nos faz querer ser melhor que o colega. A gente não quer ser melhor que o colega, a gente quer ser melhor do que a gente mesmo, para quando chegar um paciente, para quando chegar uma pessoa que a gente pode ajudar, a gente ter a capacidade de ajudar essa pessoa. Então, a minha vontade de aprender, ela cresceu muito, muito, muito depois que eu comecei a faculdade. Até porque a faculdade, para mim, foi um dos passos primordiais para minha mudança de vida. Então, eu conheci pessoas, eu conheci histórias, eu conheci pessoas que talvez teriam mais condições para serem mais incríveis do que eu e que às vezes não têm a vontade que eu tenho, outras que têm mais condições e têm ainda mais vontade que eu. E isso faz eu querer ser cada vez melhor, querer cada vez mais crescer e ser alguém bom, até porque a faculdade ela está aqui para preparar a gente para no futuro a gente realmente continuar se esforçando para poder atuar na área, porque os problemas vão mudando, as coisas vão mudando e a gente tem que ir se adaptando e a nossa única função é resolver o problema das pessoas que vão vir nos buscar como profissionais que a gente é. Então, uma das coisas poderosas que eu entendi é, cara, não sei resolver, passa para o próximo. Porque se eu não sei resolver, eu não vou ficar tirando dinheiro do meu paciente, eu vou tentar encaminhar o meu paciente para alguém que vai conseguir resolver o problema dele de verdade. Até porque não adianta ser egoísta e tentar ficar tirando leite de pedra se eu realmente não sei o que fazer, sabe? Então, muito mais importante do que ajudar alguém com as próprias mãos é ajudar alguém, talvez levando ela até a pessoa que vai poder ajudar se tu não sabe. Tu não precisa da faculdade para vencer, mas ela pode ser algo que vai acelerar muito a tua evolução pessoal se tu souber usar e se tu for lá buscando a excelência sem se importar com o que os outros vão fazer. Porque se tu for na onda da maioria, infelizmente tu vai ser só mais um profissional ruim numa área onde já tem um monte de profissionais medíocres.